Atos capítulo 9, verso de número 36. Diz assim: Ora, havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que significa Dorcas. Esta mulher estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que ela ficou enferma e morreu. E tendo-a lavado, a colocaram em um quarto alto. E como Lida era perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens, pedindo que ele não demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro foi com eles. Quando ele chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas estavam de pé, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera, quando estava com elas. Mas Pedro, colocando todas para fora, ajoelhou-se e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhes a sua mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Alguém pode dizer amém essa noite? Pode se assentar no seu lugar, glorificando a Jesus. Glória a Deus. O nosso tempo é um pouco curto e talvez eu não fale de tudo aquilo que escrevi, mas eu quero nessa noite citar com vocês alguns detalhes desse texto. Essa história é conhecida, talvez muito lida por nós. O livro de Atos é um livro muito precioso. A presença do Espírito Santo na vida dos discípulos, conduzindo o princípio da igreja, era notória. Atos é o único livro histórico do Novo Testamento. Histórico pelo fato de que narra a história da igreja, como a igreja começou, como eles se moviam em sinais, em prodígios e maravilhas. Os discípulos caminhavam no poder do Espírito. Os discípulos caminhavam na direção, no fluir do sobrenatural. Era comum ver milagres, ver maravilhas, e milagres como esse que nós acabamos de ler, ainda que extraordinários, eles tinham essa vida tão abençoada, tão profunda em Deus, que esses homens eram homens destemidos, eram homens que não tinham medo de colocar as suas mãos sobre os enfermos para orar, eram homens que não tinham medo de liberar palavras, e eram homens que não tinham medo nem mesmo de perder a sua própria vida por amor àquilo que eles acreditavam, por amor à missão que eles receberam de Jesus. Missão essa que o próprio Jesus concedeu a eles, dando-lhes poder e autoridade sobre os espíritos imundos, sobre as doenças. O livro de Atos narra tudo isso. E nesse capítulo em específico, a Bíblia fala da história dessa mulher, Dorcas, ou Tabita, como você quiser. Tabita é o seu nome hebraico e Dorcas é o seu nome grego. Mas para ficar fácil, a gente vai chamar ela de Dorcas. O que mexe comigo é que essa mulher é alguém que serve à igreja. Essa mulher tem uma vida que toca outras pessoas. Essa mulher tem uma vida que, aonde talvez ela passava, aquilo que ela tinha não era algo extraordinariamente grande. O que ela fazia não era algo que talvez chamasse a atenção de muita gente, como talvez aquilo que Pedro fazia, como aquilo que os apóstolos faziam. O que essa mulher faz não é algo significativamente tão profundo. A Bíblia diz que ela fazia túnicas, roupas, ela vestia o povo que estava diante dela. Além disso, é uma mulher que tem boas obras, uma mulher que dava esmolas. Não tem
registrado em nenhum momento na Bíblia uma única pregação dessa mulher. Não tem registrado na Bíblia um único momento em que essa mulher se levanta na congregação para profetizar. Não tem isso. Não tem em nenhum texto da Escritura, e talvez o único momento que a Bíblia fala sobre ela é aqui, nesses poucos versículos. A única coisa que essa mulher faz é boas obras, são vestes, são túnicas. Só que a Bíblia diz que em um determinado momento essa mulher fica enferma e ela morre. E isso é algo que deveria estar muito comum, porque a morte também é algo natural, uma hora ela vai chegar, como chegou para essa mulher. Só que o que preciso e que nós precisamos entender, a morte levou a vida de Dorcas. A morte levou, ainda que por alguns instantes, o corpo dessa mulher, mas não levou as suas obras. A morte levou o fôlego de vida que ela possuía, mas não levou as roupas que ela havia feito e tocado pessoas. Não levou as suas boas obras, não levou as suas esmolas, não levou aquilo que talvez os sentimentos que ela produziu nas pessoas que ela encontrou ao longo do caminho. As pessoas que foram tocadas por aquela mulher, nada disso se perdeu. Tanto é que a Bíblia diz que choraram quando ela morreu. Mostraram a Pedro as roupas que ela havia feito. Está aqui, Pedro, tudo que ela fez por nós. E é interessante a gente observar, porque muitas vezes nós achamos que precisamos de coisas grandiosas demais para tocar a vida das pessoas. Nós achamos que precisamos de grandes gestos ou de ter um grande nome para que nós sejamos instrumentos de Deus para a vida de alguém. Nós achamos que para tocar outras pessoas, para marcar a vida de outras pessoas, nós precisamos de um microfone nas mãos. Nós precisamos tocar alguns instrumentos, cantar, nós precisamos ministrar, ter algum título expressivo, e nada disso é verdade. Essa mulher, a única coisa que fazia eram roupas, e foi justamente as suas roupas que fizeram pessoas chorar a sua partida. Foi exatamente o fato de que era simples demais, mas ela vestiu alguém. Ela usou aquilo que tinha, por mais simples que parecia, e tocou outras pessoas. E talvez eu estou falando com gente essa noite que está esperando demais para servir o outro. Pastor, o que é isso? Talvez você esteja esperando um óleo cair sobre a sua cabeça. Talvez você esteja esperando um reconhecimento para tocar o outro com aquilo que tem. Talvez você esteja alguém esperando te chamar de pastor, de ministro, para tocar a vida de alguém. Enquanto na verdade, o que você precisa, Deus já te entregou. Aquilo que você tem, o talento que você tem, já é suficiente para servir a vida de alguém, para marcar a história de alguém. Você não precisa ser conhecido, não precisa. Você não precisa estar em evidência, não precisa. Pastor, o que eu preciso? Olhar aquilo que já está nas suas mãos. Aquilo que o Senhor já te entregou. E eu quero te perguntar essa noite, se como Dorcas hoje fosse o seu último dia, se como essa mulher a morte batesse na sua porta, quem é que você teria tocado com aquilo que o Senhor te entregou? Quais são as pessoas que ficariam marcadas por aquilo que um dia você fez? Como é que vão lembrar de você? E eu não estou dizendo que vão lembrar que você era um homem, uma mulher famosa, rica, bem-sucedida, uma mulher elegante, um homem elegante, nada disso. O que eu estou dizendo é, se você partisse nessa noite,
ao olharem para a sua partida, sentiriam falta de você, olhariam e diriam assim: como ele me abençoou, como ela me abençoou, como ele tocou a minha vida, como faz falta ouvir as canções dele, como faz falta ouvir uma pregação daquele homem, ou talvez coisas simples como faz falta um abraço daquele homem ou daquela mulher. Nós estamos esperando coisas que Deus na verdade já nos entregou. A igreja já tem tudo aquilo que ela precisa para servir a comunidade, para servir a sociedade, para servir o reino de Deus. Você não precisa ser famoso, ser conhecido. Você precisa ser fiel à missão que Deus te entregou. Ah, pastor, mas ninguém olha para mim, ninguém me reconhece, ninguém valoriza aquilo que faço. Meu irmão, você não precisa de aplausos, você não precisa de reconhecimento humano. Seja fiel àquilo que Deus te entregou. Ninguém aplaudiu essa mulher, mas quando ela morreu, todos sentiram falta dela. Olharam e disseram assim: está vendo aqui? Isso aqui foi o jeito que ela arrumou de servir a gente. As roupas foi o meio que ela arrumou para nos tocar, para marcar a nossa vida. E a igreja esperando ser conhecida. E nós esperando que algum crachá seja colocado em nós. Nós estamos aguardando reconhecimentos humanos, porque a nossa régua de sucesso não é igual ao padrão da eternidade. A nossa medida de sucesso não é igual à do reino de Deus. As nossas métricas de sucesso não é igual ao do reino de Deus. A gente acha que sucesso é as pessoas olharem para nós e nos aplaudirem. A gente acha que sucesso no reino de Deus não tem nada a ver com isso. Nós estamos esperando a unção, enquanto a Bíblia diz que nós já temos a unção do Santo. Nós estamos esperando o óleo cair sobre nossas cabeças. Nós estamos esperando ser reconhecido pelas pessoas por aquilo que fazemos. Enquanto o que essa mulher faz é simples demais, mas é poderoso demais. A gente não entendeu a simplicidade daquilo que muitas vezes nós carregamos. Quando eles percebem que ela faz falta, dois dos homens chegam para Pedro e dizem assim: manda buscar ele. Vai atrás desse homem. Porque, Pedro, o que aconteceu? Uma das servas da igreja, discípula da igreja, morreu. E o texto diz assim: e Lida era perto de Jope. Por que a escritura, por que Lucas faz a questão de escrever isso? Há poucos versículos acima, nessa mesma cidade, Pedro cura um paralítico, Enéas. Pedro diz para ele: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta, faz a tua cama, anda. Você tem a ideia de que essa mulher estava morta? Essa mulher não estava paralítica como Enéas. Ainda que o fato de a paralisia já ser um milagre muito grande, a morte é muito pior. E eu não sei quem é esse que teve a ideia de dizer assim: manda buscar Pedro. Para quê? Vai orar por uma dor de cabeça? Não. Vai ir visitar um irmão em casa? Não. Vai fazer um café da comunhão lá em casa? Não. Pedro, o que é que você vai fazer? Vou orar por uma morta. Como é que é? Você vai fazer o quê, Pedro?
me chamaram para orar por um morto. Aí vem Lucas e escreve assim: e como Lida era perto de Jope. O que ele está tentando fazer na nossa mente é relembrar o milagre que acabou de acontecer naquela cidade. É como se Lucas estivesse dizendo assim: vocês lembram que em Lida Pedro levantou um paralítico? Pois é. Vocês lembram que acabou de acontecer um milagre aqui numa cidade pertinho de vocês? Lembram? Pois é, manda chamar Pedro. Por quê? Porque assim como Deus fez lá, Ele pode fazer aqui também. Mas lá Ele levantou um paralítico. Pois é. E para esse Deus que levantou um paralítico, que dificuldade Ele tem para ressuscitar um morto? Esse Deus que levantou aquele homem lá, por que Ele não pode ressuscitar essa mulher aqui? Porque eles entenderam que o mesmo Deus que fez lá, faz aqui também. Ah, irmão, e como eu queria que a igreja entendesse isso. Como eu queria que a igreja pegasse o texto de Hebreus e colocasse, gravasse no seu coração, aquele que diz assim: e Jesus Cristo Ele não vai ser, Ele é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Sabe o que Lucas quer colocar na nossa mente? O que Ele fez lá atrás, Ele ainda faz hoje e amanhã Ele pode fazer. O Deus que ressuscitou lá atrás, Ele pode pastor, mas eu não vejo ninguém sendo ressuscitado. Talvez porque a gente não tem fé como Pedro de ir atrás para orar dos mortos. O problema não está em Deus que perdeu o seu poder, foi a igreja que enfraqueceu na fé, meu irmão. Não é que Deus não pode curar hoje, não é que Deus não pode ressuscitar os mortos, não é que Deus não pode levantar o paralítico. É por quê? Porque talvez está faltando alguém dizer assim: ei, manda chamar o pastor Arthur para orar, manda chamar o pastor Leandro para orar. Ah, olha bem para quem está do seu lado aí, fala para ele assim: e se te mandarem lá orar? Oh meu Deus, olha bem para ele aí, vê se ele está com cara de um Pedrão assim, bem crente, bem pronto mesmo para ir atrás. Se Deus fez lá, irmão, Ele pode fazer hoje. Pastor, você está querendo me dizer o quê? Que muitas vezes a gente coloca Deus na nossa caixinha, a gente enfraqueceu o poder de Deus, a gente diminuiu o poder de Deus, e nós nos esquecemos que Ele tem o mesmo poder, a mesma autoridade. Foi Ele que um dia disse assim: olha, ainda que esteja morto, viverá. Ele não disse assim: talvez, pode ser que eu faça. Não, Ele disse: se tiver morto, me manda chamar, porque eu tenho poder para ressuscitar. Você tem fé para ver mortos ressuscitarem, irmão? Você tem fé para ver paralíticos levantarem da cadeira de roda? Você tem fé para ver os cegos enxergarem de novo? Então, por favor, meu irmão, levante a sua fé, estime a sua fé e comece a orar. Faz como Pedro, sai hoje da sua lida e começa a caminhar em direção aos enfermos. Por quê? Porque Deus tem poder para fazer, se você tem fé para orar. Se você tem fé para crer, Deus tem o poder para operar. Nós precisamos voltar a crer de novo. Nós precisamos voltar a caminhar no sobrenatural. Precisa ser natural de novo. Precisa ser nos nossos dias claro de novo o que Deus fez. Por isso o profeta um dia exclamou assim: Senhor, faz de novo. Realiza as tuas obras nos nossos dias, Senhor. Como o Senhor fez antigamente, faz hoje de novo. O que nos falta é coragem. Sabe por quê? A cidade onde Pedro está indo é a cidade de Jope. E eu não sei se isso te traz alguma coisa na memória, mas Jope foi a cidade onde um dos profetas do Antigo Testamento, Jonas, usou como rota de fuga. Foi essa cidade que Jonas decidiu usar para fugir do Senhor, para abandonar a missão do Senhor. Jonas olha e diz assim: eu não quero saber de Ninivita, eu não quero saber desse povo. Faz o que, Jonas? Foge. Ele usa essa cidade
foge, e aí do outro lado tem um homem que não foge dela. Se do lado de cá tem um Jonas que foge, do lado de cá tem um Pedro que tem coragem para ir orar para o morto. Se do lado de cá tem gente que não tem coragem de cumprir a missão de Deus, do outro lado tem alguém que diz assim: pode me chamar que eu vou. Se do lado de cá tem um Jonas que olha e diz assim: não, Nínive, esse povo todo, esquece, abre mão disso. Tem um Pedro que diz assim: pode ir, prepara o carro que eu estou indo orar. Deus sempre vai ter um Pedro para enviar diante de um Jonas que fugiu. Irmão, eu vou te perguntar: quem é você? Quem é você? Na sua Jope, você é o Jonas que vai fugir ou você é o Pedro que Deus vai enviar? Você é aquele que vai ter medo de cumprir a missão de Deus? Aquele que vai abrir mão daquilo que o Senhor te chamou? Ou você vai ter coragem de se levantar como um homem e uma mulher de Deus? Sabe por quê? A gente acha assim: não, se eu não for, irmão, posso dizer, todo lugar Deus tem homens e mulheres a seu dispor. Em todo lugar Deus pode levantar um, irmão. E mesmo que não seja você, mesmo que como Jonas você decida fugir da sua missão, Deus vai levantar um Pedro no seu lugar, fica tranquilo. Não se preocupe em achar que, olha, eu não vou achar ninguém, Deus não vai achar ninguém. Vai, meu irmão. E os olhos dele podem estar pairando sobre essa igreja essa noite. Ele está procurando um Pedro aqui, meu irmão. Ele pode estar com os seus olhos aqui embaixo essa noite, está olhando gente que você nem imagina. Gente que está levantando a mão e dizendo como Isaías diz: Senhor, eu estou aqui, envia-me a mim. Mas está morto, envia-me a mim. Mas está difícil, envia-me a mim. Ou você vai fugir da missão de Deus, ou vai ser como Jonas que foge, ou como Pedro que Deus pode enviar, irmão. Não há meio termo na seara de Deus. Não há dúvida quanto à missão de Deus. Pedro bate no peito, assume a missão, é homem de coragem. Talvez essa coragem nasceu quando ele decidiu descer do barco. Jesus falou com ele assim: vem, anda sobre as águas aí, Pedrão, você não é o cara, vem. Foi o único que desceu. Eu já disse aqui e repito, irmão, Deus usa homens com coragem. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de covardia, de medo, de temor. Quando Pedro chega naquela cidade, as mulheres estão chorando, lamentando. O velório já estava todo planejado. Ainda tentaram lavar o corpo dela. Isso era um costume do povo. Todo judeu, até o 4º dia, ele ainda acreditava que a pessoa poderia voltar a reviver. E para isso eles lavavam o corpo em água morna, para que, se caso houvesse vida remanescente, a pessoa voltaria a viver. Ela não voltou. Só que tem um homem que chegou lá. E aí Pedro olha para todo mundo chorando, lamentando. As mulheres mostrando a roupa. Aí Pedro olha para todo mundo e diz assim: faz o seguinte, sai todo mundo. E talvez a atitude de Pedro parece tão deselegante, né? Como é que é? Não, pode sair todo mundo. Agora é eu e o corpo. Só que o texto diz que o que Pedro fez foi fazer sair a todos, colocar todos para fora, ajoelhou-se e orou.
a ordem das ações de Pedro é precisa e importante. Ele coloca todo mundo para fora, se coloca de joelhos e ora. E certamente Pedro aprendeu isso com Jesus. Porque Jesus, uma certa vez, ele fez a mesma coisa. Afinal de contas, o seu discípulo segue o seu mestre. Mas sabe o que é interessante? Por que não deixar aquelas pessoas ali? Talvez o choro daquelas mulheres era genuíno. Talvez o sentimento com o qual elas estavam ali era genuíno. O fato de perder alguém que se ama, alguém querido, alguém precioso, é ruim. Então estar ali chorando sobre o corpo daquela mulher era algo genuíno, verdadeiro. Mas a atitude de Pedro é interessante. Por quê? Porque Pedro entendeu algo muito importante. Tinha muita gente no local. E num ambiente de milagre, num ambiente onde o sobrenatural está para acontecer, não é permitido gente que não tem capacidade de crer. Porque quem olha para o corpo, diz assim: morreu. Orar para quê? Só que Pedro é um homem destemido. Pedro é um homem que tem fé suficiente para orar por um morto. E posso dizer para você, nem todo mundo tem fé para orar por um morto. Nem todo mundo tem fé para apoiar a fé daquele homem que vai orar agora. E eu sinto no meu espírito de dizer isso para algumas pessoas aqui essa noite. O ambiente do sobrenatural não é construído com pessoas incrédulas. O ambiente do sobrenatural não se constrói com pessoas curiosas. O ambiente do sobrenatural não se constrói com gente que não tem fé suficiente para crer. E talvez você se pergunte: pastor, por que é que eu não vi muita coisa acontecer na minha vida ainda? Porque no seu quarto alto tem gente lá que não crê como você crê. Porque no lugar onde precisa acontecer milagre, tem gente, desculpe pela força de expressão, molhando a sua fé, jogando água fria na sua fé. E você talvez ainda não entendeu isso. É gente que um dia você disse assim, sabe, tem uma vontade de comprar uma casa, e vai olhar para você e dizer assim: tá caro demais. É gente que vai olhar para você e vai dizer assim: estou com uma vontade de comprar um carro novo. Não, mas a depreciação é muito alta, não mexe com isso. Estou com vontade de casar. Rapaz, você já passou da idade, não mexe com isso não. Você nasceu para viver para titia. Estou com uma vontade de abrir um negócio. Não mexe com isso. Hoje as empresas estão fechando com muita facilidade. A gente acabou de sair de uma pandemia, para quê? Estou com vontade de ir fazer uma viagem internacional. Não, é caro demais. Você não tem dinheiro para isso. É gente que está ali no seu quarto alto e não crê o suficiente como você crê. É gente que olha para o seu casamento e diz assim: eu sei que um dia o meu marido vai se converter. E vai olhar para você e dizer assim: o seu marido? Aquele cachaceiro? Aquilo não. Todo mundo pode converter, mas aquele não converte. Não, eu ainda creio que o meu filho vai ser um pregador da palavra de Deus. O seu filho, tem certeza disso? Você ainda ora por aquilo, você ainda crê desse jeito? É gente que Deus me trouxe nessa noite, eu sinto o Espírito para dizer isso. É noite você tirar do seu quarto, do seu ambiente em que você quer viver milagre, gente que não crê como você crê.
gente que olha para você e só te joga para baixo. Pastor, o que o senhor está dizendo? Continua orando mesmo, continua acreditando mesmo, continua com o seu caderno de projetos mesmo, continua com o sonho de ver o seu marido na igreja mesmo, continua com o sonho de ver o seu filho pregando o evangelho mesmo, continua crendo que Deus vai restaurar o seu casamento mesmo, continua crendo que Deus pode libertar mesmo. Por quê? Porque se você tem fé, ninguém mais precisa crer com você. Se um dia, irmão, você acreditou, isso basta, isso é suficiente. Por quê? Porque tem gente que não precisa estar no mesmo ambiente que você. Tem hora que precisa fazer como Pedro, esse amigo que diz ser amigo, mas não é amigo mesmo para crer. Lança fora, abandona, tira da sua vida. Gente que olha para você e não está no seu lado, não tem o suporte para interceder por você, tira da sua vida. Sabe o que Pedro faz? O texto diz que depois que ele ora, voltando-se para o corpo, tirou todo mundo para fora. Quem não crê não é para estar aqui. Aí ele se volta para o corpo. Sabe qual que é o nosso grande problema? É que a gente vai para o corpo antes de ir para o joelho. A gente vai para o problema antes de ir para a oração. A gente olha aquilo que morreu e prefere ficar olhando naquilo antes de ir clamar a Deus. A gente olha para aquilo que está dando errado e deixa de crer no poder da oração. E voltando-se para o corpo. A preocupação primária de Pedro não era se havia morrido, era se ajoelhar. A preocupação primária de Pedro não era saber quantos dias estava morto, era ir para o joelho. A preocupação de Pedro não era saber qual foi a causa da morte, não era isso. Ele foi para o joelho. Quem sabe hoje Deus não esteja dizendo nesse princípio de semana para você, ao invés de ficar olhando para o seu problema, para o corpo morto, quem sabe você não precisa ir para o joelho. Ao invés de olhar para aquilo que morreu, para aquilo que está dando errado, quem sabe você não precisa voltar os seus olhos de novo para aquele que pode resolver. Quem sabe o que você precisa não é voltar a clamar como você clamava antigamente. Quem sabe o que você precisa nessa noite não seja restaurar de novo a sua fé, não seja se reerguer de novo no lugar do clamor e levantar a sua voz em oração. Pastor, mas está tanto tempo morto. E talvez você diga como disseram para Jesus em João capítulo 11, tem 4 dias, já cheira mal, a pedra está aí, não mexe com isso. Quem sabe você talvez não perdeu as suas esperanças, porque os seus olhos estão no corpo morto. Você está olhando para o desemprego, para a má notícia, para a infelicidade de muita gente, para aquilo que muita gente tem lançado sobre você. E Deus me trouxe essa noite para dizer para alguém: é noite de você voltar-se para os joelhos. É noite de você voltar a orar de novo como você orava. É noite da fé renascer no seu coração. É noite de você, como Pedro, parar de olhar para aquilo que morreu, aquilo que acabou, aquilo que deu errado, e começar a se prostrar diante daquele que pode resolver os seus problemas. Se gente que não crê, não importa. Se tem gente que não acredita, não importa. Volte a dobrar os seus joelhos de novo, irmão. Esposa, volte a orar de novo pelo seu marido. Mãe, volte a orar de novo pelo seu filho. Volte a orar de novo pelo seu casamento. Volte a orar de novo pela sua empresa.
Quem é que disse para você que porque morreu, Deus não pode ressuscitar? Quem é que disse para você que a última palavra é aquilo que está diante dos seus olhos? Pastor, me disseram, me contaram, me falaram, eu não quero saber, irmão. Eu ainda acredito, como Jesus disse, a última palavra vem dele. O poder da vida e da morte está nas mãos dele. E se hoje ele decretou, irmão, que vai acontecer, ninguém pode impedir. Se a sua oração tocar essa noite o coração de Deus, em um segundo ele pode mudar toda a sua história. Não tem curioso, incrédulo, demônio, homem que impeça o poder de Deus de agir. Fica de pé no seu lugar, eu quero orar com você, o meu tempo acabou. Eu estou aqui para liberar uma palavra para alguém essa noite, e a palavra é: volte para os seus joelhos. Volte a orar e a crer como você orava e como você cria. Tire um pouco essa noite os olhos do corpo que morreu e volte os seus olhos para aquele que pode dar vida, aquele que pode ressuscitar e pode transformar. Feche os seus olhos e eu oro com você essa noite. Senhor, em nome de Jesus, debaixo do poder da Tua palavra essa noite, Pai, eu quero declarar no nome de Jesus, que o Senhor nos batize com um nível de fé essa noite, que os joelhos que outrora estavam vacilantes, errantes, voltem a se dobrar de novo, e não diante da morte, não diante do problema, mas diante do Senhor, que é o Deus que tem o poder de dar vida de novo. Eu sei que o Senhor pode restaurar nesse lugar. Eu sei que o Senhor pode dar vida, porque a Tua palavra diz isso. E a minha oração nessa noite, debaixo do poder do Espírito, é que os meus irmãos essa noite sejam preenchidos de fé, Senhor. Que eles sejam dotados de uma coragem extraordinária essa noite. Que a nossa Jope não seja um lugar de fuga, mas que seja um lugar de oração, um lugar de fé e um lugar de sobrenatural. E debaixo da palavra do Senhor eu quero orar em nome de Jesus. Eu levanto as minhas mãos essa noite e profetizo que será uma semana de sobrenatural. Será uma semana de milagres extraordinários. Será uma semana do agir do Senhor na nossa casa, do agir do Senhor na nossa família, do agir do Senhor nos casamentos aqui essa noite. Haverá restauração, haverá cura, haverá milagres extraordinários. O sobrenatural de Deus vai visitar você durante essa semana. O poder do Senhor tocará a sua vida. Se você voltar a crer de novo, se você voltar a declarar de novo na tua casa, o teu marido converte, a tua filha converte, a tua saúde será restaurada, tua empresa volta a crescer, porque o poder do Senhor não está limitado ao seu problema. Ele é Deus fiel, Ele é Deus poderoso, Ele é Deus eterno, Ele tem a última palavra, e Ele pode liberar essa noite a palavra que você precisa. Então volte a crer, meu irmão. Volte a acreditar na palavra de Deus. A sua Jope não é um lugar de fuga, é um lugar do sobrenatural de Deus. Você é o Pedro que Deus enviou para transformar esse lugar e essa situação. Você vai no poder do Espírito. Permaneça com os seus joelhos dobrados, e Deus agirá de maneira sobrenatural. Sobrenatural. Se você acredita nisso comigo essa noite, glorifica Jesus do seu lugar.
Aplauda o Senhor o mais forte que você puder.